Mercado cripto segue passando por uma grande correção, Bitcoin beirando os 100 mil dólares, beirando perder a zona de 100 mil dólares e muitos investidores se questionando se nós estamos entrando em um bear market. Na verdade, se nós já estamos vivendo um bear market, se o topo do ciclo já passou e nós estamos entrando em um longo período de baixa. Eu abro aqui as DMs do meu Instagram, abro meu WhatsApp para conversar com todos os seguidores e basicamente são essas as dúvidas que aparecem, muitas dúvidas, muito questionamento, muita incerteza, muito medo nesse momento de mercado. E é isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje, falar sobre esse momento de mercado, por que o Bitcoin está caindo, quais são as pressões que o Bitcoin está sofrendo e um pouco de cenário, se a gente tem um cenário mais provável de recuperação do mercado, se a gente pode sim estar entrando em um ciclo mais longo de queda, se o ciclo de 4 anos foi quebrado, se a gente entrou no bear market. Vamos discutir tudo isso hoje, um dos vídeos mais completos que eu já fiz aqui para que ninguém saia desamparado, ninguém fique com dúvida. Pessoal, antes de começar o vídeo, lembrando todo mundo que nesse momento de muita incerteza, muita dúvida, muito medo, se você precisar de qualquer ajuda na gestão da sua carteira, considere se inscrever para a consultoria gratuita da sua carteira. Aqui no primeiro link, na descrição, você cai no meu WhatsApp, você preenche um formulário rapidinho só para dizer como está a sua carteira, cai no meu WhatsApp para a gente bater um papo. 100% de graça, sem compromisso nenhum, e sou eu mesmo que respondo todo mundo, tá? Não coloco uma IA para responder o pessoal, igual normalmente fazem por aí. O intuito da consultoria gratuita é justamente de eu conseguir avaliar a sua carteira, a sua estratégia no mercado e conseguir responder as suas dúvidas e te dar algumas dicas de como eu melhoraria a sua estratégia, o que eu faria no seu lugar. É uma avaliação 100% gratuita da sua carteira, que pode te ajudar bastante a saber o que fazer nesse momento, que é um momento muito importante do mercado que muitos investidores estão perdidos. Quiser bater esse papo comigo diretamente no WhatsApp, primeiro link aqui na descrição, em menos de 2 minutos você preenche aí a consultoria gratuita e a gente conversa. Agora sim, pessoal, bora lá, bora começar o vídeo de hoje. Peço perdão pelo áudio, pelo cenário que não está sendo o habitual no estúdio. Como o mercado caiu muito, eu resolvi fazer esse vídeo mais emergencial. Eu tinha programado outro vídeo para o dia de hoje, mas vamos começar falando sobre a questão do ciclo de 4 anos, né? Muito se espera que o Bitcoin ele siga esse padrão de ciclo de 4 anos, de subir por 3 anos seguidos e cair no 4º ano. Esse é o tal do padrão dos ciclos do Bitcoin, que muitos acreditam que vai seguir esse padrão para sempre. Para sempre o Bitcoin vai se comportar desse jeito. Eu sempre defendo aqui no canal que eu não concordo com essa tese, né? Eu acredito que em algum momento esse padrão ele vai ser quebrado, isso é natural em um mercado que vai evoluindo, mas o mais interessante é que nós estamos já vendo uma quebra do padrão do ciclo de 4 anos. Como assim, Gabriel? Normalmente o último ano é um ano de alta muito grande do Bitcoin e não é o que a gente está vendo no momento. Inclusive, se o mercado continuar corrigindo e o Bitcoin fechar o ano no vermelho, nós quebramos o padrão do ciclo de 4 anos, que é justamente esse ponto que eu venho falando. Existem fatores muito mais fortes do que um padrão gráfico que influenciam no preço do Bitcoin. E o que está acontecendo nesse momento exatamente que está causando essa grande correção do mercado? Estão rolando algumas pressões de curto prazo no preço do Bitcoin, no mercado cripto como um todo, que estão causando esse sentimento generalizado de medo. Tem pressões que são bem fundamentadas e tem pressões que são pressões mais psicológicas e menos fundamentadas. Vamos discutir muito sobre isso hoje. Hoje é um vídeo que vai ter muita discussão legal aqui para a gente falar sobre o mercado, beleza? Mas vamos falar primeiro sobre quais pressões são essas. Uma incerteza macroeconômica, que foi o principal gatilho, tá, para essa correção. O mercado ele teve uma correção mais forte a partir do momento em que o estresse China e Estados Unidos começou a apertar, e principalmente semana passada, depois da reunião do Fed, tá? Uma pressão interessante da gente observar é a venda dos long-term holders. Vou explicar melhor como que isso funciona. Demanda nos ETFs não está muito forte recentemente, nas últimas semanas. Isso vem uma ausência de pressão compradora e um excesso de pressão vendedora faz com que normalmente, né, naturalmente, o preço se ajuste para baixo, e o medo de uma crise sistêmica no mercado, uma crise à la FTX, Terra Luna, BlockFi, essas crises que a gente já viu em outros momentos no mercado cripto. O mercado voltou a ficar com medo de uma crise dessa aparecer. Vou explicar detalhadamente cada uma dessas pressões aqui para vocês. Começando pela questão da incerteza macroeconômica. A correção do dia 10 de outubro foi por conta de alguns tweets, algumas falas do Trump em relação à China. Mas isso
foi um estopim para o início dessa correção mais longa, que vem de outubro. Outubro, o Bitcoin fechou no vermelho, e agora, novembro, o Bitcoin está consideravelmente no vermelho, né? Mas o estopim do início da correção foi aquela briga entre China e Estados Unidos ali no dia 10 de outubro, e semana passada aumentou-se essa incerteza macroeconômica depois da reunião do Fed, em que o Powell falou: olha, estamos aqui cortando os juros em 0,25%, porém os cortes de juros em dezembro estão longe de estarem garantidos. Nós teremos que acompanhar todos os indicadores, e aqui alguns diretores do Fed, eles concordam comigo que faz sentido a gente talvez pisar no freio, reduzir o ritmo dos cortes de juros. Fiz um vídeo no dia do corte de juros falando justamente sobre isso e como que isso era negativo para o mercado. No momento em que o mercado acreditava que a chance de corte de juros era de 99% e o Powell fala isso, o mercado olha e fala: opa, mais incerteza. Eu não esperava esse cenário, isso é ruim para o mercado. E aí o mercado passa a precificar essa incerteza maior e passa a reduzir, obviamente, o seu apetite a risco. Um movimento muito interessante da gente ver que está acontecendo nessa última semana, por exemplo, é a alta do dólar. O dólar, que estava em o DXY, né, que é o índice que mede a força do dólar ao redor do mundo, que estava em 97, 98 nas últimas semanas, já voltou para 100, passou por uma alta considerável. Isso é um movimento característico de quando o mercado está com um apetite a risco menor. E aqui eu estou falando de um movimento global, não só no Bitcoin, no dólar, por exemplo, um movimento que acaba atingindo todos os mercados. Mas em cripto, especificamente, que é um mercado muito dependente de liquidez, muito dependente de apetite de risco, né, muito dependente de corte de juros, o impacto dessa fala, o impacto dessa mudança, dessa incerteza macroeconômica no mercado, ele acaba sendo mais sensível ainda, trazendo mais volatilidade. E um ponto interessante, muito importante, na verdade, da gente discutir ainda, é como a paralisação do governo americano vem aumentando essa incerteza. A gente acabou de chegar em 30 dias de paralisação, 35 dias de paralisação do governo americano, a maior paralisação da história do governo americano, e as casas de aposta ainda precificam que essa paralisação vai durar até o dia 29 de novembro. E o Powell discutiu isso na semana passada, na reunião da semana passada. Ele falou: com a paralisação do governo, com os dados macroeconômicos não sendo divulgados como deveriam, nós estamos dirigindo um carro em meia neblina. Quando nós dirigimos um carro em meia neblina, o que a gente faz? A gente freia, a gente vai mais devagar, a gente tem mais cautela. Eu não posso sair por aí cortando juros se eu não sei como está a inflação, se eu não sei como está a taxa de desemprego, se eu não sei como está o consumo das famílias, se eu não sei como está a atividade econômica, se eu não sei como está nada, porque o governo está paralisado. Então, enquanto o governo estiver paralisado e eu não tiver os indicadores, eu estiver às cegas, vai ser difícil tomar essa decisão em relação ao corte de juros. E pensa comigo, como é que o mercado vai mudar o seu apetite a risco se o mercado não sabe como é que está a situação da economia americana, se estamos mais próximos de uma recessão ou não, se a inflação está reacelerando ou não, se o desemprego, a gente está próximo de uma crise no mercado de trabalho ou não, se o Fed vai cortar juros ou não. Então, olha só quantas perguntas, né? Quantas dúvidas. E essas dúvidas naturalmente fazem o investidor fazer o quê? Ficar com cautela. A certeza faz o investidor comprar, apertar o botão de comprar. A incerteza faz o investidor dar um passo para trás. E aí você pode virar para mim e falar: Gabriel, mas a bolsa dos Estados Unidos está na máxima histórica. Não. É uma alta extremamente concentrada. Ontem, por exemplo, a bolsa fechou o dia positivo. O S&P 500, o índice da bolsa americana, fechou o dia no positivo. Só que das 500 ações da bolsa, 350 ações caíram. O índice só subiu porque poucas ações, poucas empresas que são muito representativas lá dentro, big techs, relacionadas à inteligência artificial, que estão apresentando resultados corporativos muito bons, muito fortes, estão subindo. Mas, no geral, a bolsa não está subindo. É uma alta máxima histórica silenciosa e selecionada. No geral, o movimento do mercado ao redor do mundo é um movimento de: opa, vou dar um passo atrás, vou reduzir o risco. Juros americanos subindo, ou seja, mais demanda por um ativo mais seguro, e dólar subindo também, mais demanda por uma moeda mais segura. É o mundo inteiro fazendo movimento de aversão ao risco por conta dessas incertezas macroeconômicas globais.
Porém, existem outros motivos, outras pressões de curto prazo impactando o mercado cripto também. Aqui a gente vai falar do segundo ponto. O segundo e terceiro, na verdade, venda dos long-term holders e baixa demanda nos ETFs. Olha esse gráfico que interessante. Esse gráfico viralizou bastante, tá? Muitos clientes, muitos seguidores me mandaram esse gráfico, falando: Gabriel, isso aqui é muito preocupante, não sei o quê. Realmente, não é um gráfico muito bonito, tá? Ele mostra o quanto que os holders de longo prazo, aqueles caras que on-chain a gente vê que tem bitcoins há muito tempo, o quanto que eles estão comprando e o quanto que eles estão vendendo de bitcoin. E normalmente, esse perfil de investidor, ele é um cara que vende quando o mercado está em alta. Olha só, o penúltimo movimento de grande venda ali entre começo, janeiro e maio de 2024. Então, normalmente, ele vende muito quando o mercado sobe e compra muito quando o mercado cai. Olha ali, próximo de setembro de 2024, mercado corrigindo e eles, explodiram em termos de compra. E normalmente eles fazem esse movimento. Recentemente, o Bitcoin bateu máxima histórica, menos de um mês atrás o Bitcoin bateu máxima histórica, então é natural um movimento forte de venda por parte dos long-term holders. Mas não é natural um movimento forte de venda na semana passada. Na última semana, os long-term holders venderam cerca de 400 mil bitcoins, o que é muita coisa, próximo de 2% de todo o supply de bitcoins. Então, de fato, mesmo com o Bitcoin não estando na máxima histórica, eles estão fazendo um grande movimento de venda. Isso nos leva a criar duas conclusões. Primeiro, esses caras eles estão realizando lucro. Natural, o Bitcoin, por mais que o Bitcoin esteja na semana passada, né, 110, 114 mil dólares, ainda assim é um valor altíssimo, porque nós estamos falando de long-term holders, holders de longo prazo. Esses caras têm Bitcoin há muito tempo. Eles estão num lucro muito grande, porque eles estão segurando o Bitcoin há tempo suficiente e pegaram uma valorização muito grande. Então é natural que esses caras estejam fazendo um movimento de realização de lucro. Mas uma coisa que claramente está contida nesse movimento é um sentimento de medo de nós termos chegado no final do ciclo. E isso é natural, considerando que a gente precisa entender o perfil desse investidor. Quem que é o Bitcoin long-term holder? É um cara criptonativo, que está no mercado há muito tempo e que acredita em coisas como o ciclo de 4 anos. Então é natural que ele esteja no lucro, aí ele vê o Bitcoin mostrando uma certa fragilidade chegando no final do ano de 2025, ele fala: cara, pelo ciclo de 4 anos eu acho que a gente vai entrar no bear market, prefiro sair agora no lucro do que ficar holdando, do que ficar segurando esse Bitcoin por muito mais tempo. É um movimento natural, mas ele precisa também ser uma troca de mãos, uma troca de Bitcoins de mãos. Ele não pode ser só uma venda de um lado, ele precisa do outro lado ter a compra. Porque se os long-term holders acreditando que chegamos no final do ciclo e venderem, e do outro lado não ter pressão compradora para absorver isso, o preço vai cair. Eu venho falando muito sobre isso no canal e em alguns vídeos que eu falei sobre ciclo de 4 anos vai continuar, fim de ciclo, não é fim de ciclo, eu falei sobre um termo chamado profecia autorrealizável. Até teve alguns comentários, o pessoal falou: isso é uma baboseira do caramba, fica falando de profecia. No final do dia, faz sentido, porque uma profecia autorrealizável é algo que, se muitas pessoas acreditam, aquilo acaba acontecendo. Se boa parte dos investidores cripto acreditam que daqui a um mês vai ser o final do ciclo, o que eles começam a fazer? Começam a vender agora. Aí o mercado cai e o ciclo acaba porque está todo mundo vendendo porque acredita que o ciclo vai acabar. Então vira uma profecia que se autorrealiza por conta do comportamento dos próprios agentes do mercado. É muito psicológico, mas o mercado de investimentos ele é puramente psicológico. Todos os livros, as bíblias de investimento, são livros que abordam durante boa parte da sua análise conceitos psicológicos do ser humano. Então, é natural que esse investidor ele esteja um pouquinho mais propenso a vender agora. Só que o que a gente está vendo ao longo desse ciclo, e que eu acredito que é a tendência que vai continuar, é uma troca de bitcoins de mãos, saindo da mão do holder de longo prazo, ou do cara mais cyberpunk, do cara mais criptonativo, para ir para outras mãos que estão absorvendo uma demanda compradora de ETFs há bastante tempo, que é a demanda dos ETFs. Quem está acumulando Bitcoin, absorvendo boa parte dos Bitcoins que tem no mercado ao longo dos últimos 3 anos, são os ETFs. E a gente consegue ver que nessa última semana, a gente também teve um fluxo de saída. O que
que é também, de certa forma, natural. A gente consegue ver nesse gráfico, pegando os momentos que mais tiveram entradas e mais tiveram saídas dos ETFs, a gente consegue ver ali no começo, no final de 2024, na verdade, né, e começo de 2025, muitas entradas nos ETFs fazendo o Bitcoin subir. E aí depois, nos momentos ali depois de fevereiro de 2025, por exemplo, que começa a ter muitas saídas dos ETFs, o Bitcoin caindo. Então os ETFs eles também estão sendo capazes de ditar o preço do Bitcoin, de quando do momento em que o mercado sobe tem muitas entradas, tem muita demanda, e momentos que o mercado cai não tem tanta demanda assim. Então essa pressão que a gente está vendo de curto prazo é uma pressão de vendedores de longo prazo vendendo, de compradores de longo prazo, holders de longo prazo vendendo, mas sem observar tanta demanda assim nesse momento que a gente está no mercado por conta dos ETFs. A grande dúvida que fica aqui é quanto esses holders de longo prazo ainda vão vender e até quando que a gente não vai ter demanda vinda por parte dos compradores dos ETFs. Para esses caras que estão na tela voltarem a comprar e voltarem a comprar com força, precisamos de eventos macroeconômicos que aumentem o apetite de risco do mercado tradicional. E a gente viu que no momento a gente está vivendo incertezas de curto prazo de um ponto de vista macroeconômico. Então, enquanto tiver essa incerteza, a gente muito provavelmente vai ficar sem demanda por parte dos ETFs e o mercado sem força para subir. A gente precisa resolver a raiz do problema, que é a falta de apetite de risco do investidor global. E por fim, o último ponto de pressão de curto prazo que a gente está vivendo dentro do mercado é o medo de uma crise sistêmica dentro do mercado cripto. No começo dessa segunda-feira, dia 3 de novembro, a gente teve o hack de um dos mais antigos de protocolos de DeFi do mercado cripto, a Balancer, que é um protocolo, um Automated Market Maker, né? Uma cripto de DeFi lá da época do DeFi Summer, bem antiga, sofreu um hack e isso levantou uma dúvida muito grande, né, um questionamento muito grande dos investidores e, obviamente, aumentou o sentimento de risco dos investidores pela Balancer ser justamente um dos protocolos de DeFi mais antigos do mercado e que já passou por diversas auditorias, por diversos testes de estresse. Caraca, se um cara considerado um dos mais seguros, mais antigos do mercado sofreu um hack, então ninguém está seguro. Naturalmente, levanta esse questionamento no mercado e começam a sair aquelas baboseiras do cacete de portais de notícia que fazem um desserviço para a comunidade, um desserviço para o mercado, falando que o Bitcoin está caindo porque DeFi está vivendo o seu próximo momento Terra-Luna, porque a quebra da Balancer vai fazer outros protocolos DeFi falirem, blá, blá, blá. Cara, a Balancer, em termos de tamanho, ela não tem a menor comparação ao que foi Terra-Luna e a menor capacidade de fazer o mercado sofrer um grande crash, uma grande crise de liquidez no nível do que foi o crash da Terra-Luna. Mas no momento em que o mercado, e aqui eu devo voltar nos conceitos psicológicos, tá? No momento que a gente está, o mercado, ele está naturalmente muito mais medroso. Tava todo mundo esperando um final de ano muito positivo, um outubro muito forte, novembro muito forte, não veio. E aí tava todo mundo pensando que o ciclo está chegando ao fim. Aí o mercado começa a corrigir e fala, o ciclo está começando a chegar ao fim. E aí vira aquele negócio de o olhar atrai. Tudo vira notícia negativa. E aí, pô, rola um hacker na Balancer, meu Deus do céu, é a próxima Terra-Luna. E aí começa a sair notícia, atrás de notícia, atrás de notícia, e todo mundo começa a entrar nesse espiral de negativismo, desse espiral de medo, de incerteza. Próximo FUD que viralizou no mercado foi de que um dos maiores provedores de liquidez do mercado, um dos maiores market makers do mercado, estaria planejando processar a Binance, porque a Wintermute, que é uma das principais criptos que fornece liquidez, né? Fornece basicamente dinheiro, altcoins, criptos para serem negociadas nas grandes corretoras, né? Elas negociam, compram essas criptos no desconto e vão negociando essas criptos em corretora para fornecer liquidez para todos os mercados, para sempre ter compradores e vendedores de todos os lados. Esses market makers, esses formadores de liquidez do mercado são muito importantes para a liquidez, principalmente de altcoins no mercado cripto, e a Wintermute, que é a maior de todas, estaria processando a Binance por conta do dia 10 de outubro, porque a Binance parou de funcionar e causou perdas irreparáveis
para a Intermulti. Já falei a minha opinião aqui sobre a quebra do dia 10 de outubro, né? E sobre principalmente, coincidentemente, corretoras como a Binance pararem de funcionar no olho do furacão e elas terem lucrado bilhões de dólares com os seus usuários sendo liquidados. Já dei minha opinião sobre isso. Eu tô longe de achar aqui que a Binance, com todo o seu histórico nem um pouco amigável, é uma corretora confiável ou louvável do ponto de vista de caráter, mas enfim, começou a sair esse rumor, e aí essa ruptura entre o Intermulti e Binance causaria uma crise de liquidez, porque você tiraria o maior provedor de liquidez, a maior corretora do mercado, as altcoins estariam ferradas, não sei o quê. E aí você entra nas redes sociais ali, é todo mundo desesperado, criando teorias da conspiração, falando sobre como isso daqui pode ser a próxima FTX. Agora, qualquer coisa já vira a próxima FTX, né, gente? Porque tá todo mundo com medo, achando que o ciclo acabou. Enfim, aqui basicamente o CEO da própria Intermulti logo em seguida já negou o rumor e falou, gente, a gente não vai processar a Binance, a gente não planeja fazer isso no futuro. E eu trouxe aqui um recorte do próprio, na verdade não é nem do CEO, é do CIO da Intermulti, em que nessa entrevista para Reuters, ele é perguntado sobre o sentimento do mercado, por que o mercado está corrigindo e como que está o investidor cripto como um todo, e ele cita algo bem interessante, né? Ele fala, cara, os participantes do mercado, eles se mantêm muito hesitantes, enquanto eles ainda estão processando ao que foi a maior liquidação da história do mercado. Então é natural que o investidor esteja mais receoso com todas as incertezas e ainda mais considerando que ali no dia 10 de outubro a gente tomou a maior lapada da história do mercado em termos de liquidação de altcoins. Diz caution, né? Essa cautela persiste. Essa cautela ela persiste em meio a especulações sobre possíveis vulnerabilidades que ainda existem no sistema. E, cara, você abre a rede social, aí aparecem figuras importantes do mercado fazendo um baita de serviço, postando coisas como, não, eu tenho certeza absoluta que uma grande corretora quebrou depois da quebra do dia 10 de outubro. Por isso, em algum momento vai rolar um super evento de uma super crise no mercado cripto. Eu não duvido que alguma corretora tenha quebrado ou de que esteja com problemas de liquidez. Acabou de sair notícias de que a Maxi, por exemplo, está com alguns saques paralisados, está com problema de liquidez lá dentro. Corretoras menores, corretoras não confiáveis, muito provavelmente podem passar por esse tipo de problema, ainda mais considerando a magnitude do que foi aquele evento. Mas esse tipo de rumor, ele tende a fazer muito mais efeito no sentimento do investidor e deixar o investidor com muito mais medo no momento em que a gente já está com o investidor exausto de um ponto de vista psicológico. E por que o investidor está exausto de um ponto de vista psicológico? Porque ele está tendo uma quebra de expectativa muito grande, porque o investidor esperava uma coisa. E eu venho reforçando desde 2024. Tirem a cabeça de olhar para o ciclo passado e achar que vai ser exatamente igual. Não está sendo, não será futuramente, e o investidor ele está ancorando, criando expectativas na cabeça dele, essa expectativa está sendo quebrada, e ele está ficando cada vez mais exausto psicologicamente. Agora, todo mundo colocou na cabeça, não sei de onde, de que ia ser a super out-season, topo do ciclo em novembro, esse tipo de coisa. E aí o mercado começa a cair, o investidor começa a entrar em parafuso. Eu até brinquei, né? Falei no último vídeo, falei, cara, se de fato o ciclo de 4 anos for quebrado, eu vou ver a gente pulando da ponte, porque isso não entra na cabeça de muito investidor. Então, resumindo, no curto prazo a gente vê um cenário de muita pressão, e principalmente pressão psicológica. Eu acho que o problema da raiz aqui é um problema macroeconômico, porque a gente viu que os grandes gatilhos para a correção do mercado foi a crise China e Estados Unidos e depois foi a reunião do Fed falando que os cortes de juros em dezembro não estão confirmados. Gabriel, não acho que foi. Olha o gráfico, cara, olha o gráfico. Foi no dia lá que o mercado caiu e todos os mercados do mundo estão caindo também, entendeu? Bolsa dos Estados Unidos está se mantendo minimamente forte, mas dólar está subindo, juros americanos está subindo. É um movimento geral de curto prazo no mercado das últimas semanas para cá, do movimento ao redor do mundo do investidor reduzindo o apetite de risco e buscando um pouco mais de segurança. Isso está forçando o mercado cripto, mas no mercado cripto você tem uma volatilidade adicional, porque você está pegando no calo do investidor cripto por conta do timing, da sazonalidade do ciclo. O investidor ele está na cabeça de que o ciclo está chegando ao fim, o mercado começa a corrigir, o investidor fala, acabou o ciclo.
acabou o ciclo. Meu Deus do céu, acabou o ciclo. Então isso está causando um medo, uma pressão maior no mercado cripto, fazendo com que essa origem macro fique expandida e traga um efeito ainda mais negativo no nosso mercado. Mas o que eu quero discutir aqui são os motivos para o mercado se recuperar. Não, eu não acredito que a gente entrou no bear market, que a gente entrou numa correção super longa que vai durar muitos meses e vai fazer o Bitcoin cair 80%. Não vejo esse cenário. Continuo otimista com o mercado, visualizando uma recuperação mais saudável, sim, até o final do ano, mas pode ser que esses pontos negativos, essas pressões durem um pouco mais e que a recuperação também demore um pouco mais para chegar. Vou falar sobre os motivos para o mercado se recuperar e depois vou falar um pouco sobre posicionamento. A parte mais importante do vídeo está no final. Resumindo aqui, quais são os motivos para o mercado se recuperar? Do ponto de vista de fundamentos, a gente continua apontando para alta, tá? Mesmo com essa pressão de curto prazo. Liquidez no mercado continua em alta, medida pelo M2. Fim do quantitative tightening, do QT, do enxugamento, do apertamento de liquidez do Fed a partir de dezembro. Cortes de juros em dezembro ainda é o cenário mais provável, tá? E a demanda institucional por cripto ela ainda está em alta. Vou trazer alguns indicadores aqui para vocês. Primeiro, em questão de liquidez, a gente consegue ver claramente, né, como a gente vê uma desassociação entre fundamento e sentimento no curto prazo. M2, liquidez global, continua subindo, continua esticando, o mercado continua melhorando em termos de disposição de liquidez disponível para mercados de investimento, mas no curto prazo a gente vive um sentimento de incerteza e uma descorrelação do Bitcoin em relação a essa liquidez. O Fed anunciou um outro movimento que tende a melhorar a liquidez do mercado, que é o fim do quantitative tightening, que começa a partir de dezembro. A gente deve lembrar que a gente, até dezembro, está vivendo um cenário de restrição de liquidez no mercado. O Fed continua fazendo o apertamento de liquidez, o enxugamento de liquidez no mercado, e a gente está vendo sinais de uma crise de liquidez no sistema bancário americano. Devo lembrar aqui para vocês, um assunto que eu também comentei nos últimos vídeos, que os juros do sistema interbancário americano está explodindo. O que isso significa? Significa que cada vez mais bancos nos Estados Unidos estão precisando de liquidez emergencial para honrar compromissos de curto prazo. Tá bom? O que significa esse gráfico aqui, Gabriel? Vou explicar de uma forma ultra simples aqui, tá? É o quanto um banco está cobrando do outro, o quanto o Fed está cobrando dos bancos para emprestar dinheiro no curto prazo, no overnight, de um dia para o outro, para oferecer liquidez emergencial. Quando esse indicador, quando esses juros explode, o que isso significa? Isso significa que está faltando dinheiro no sistema financeiro. Isso vem sendo mais uma origem de pressão no curto prazo e que tende a ser corrigida com o fim do QT, essa melhoria do cenário de liquidez mais focado em Estados Unidos. Lembrando que Estados Unidos, apesar da gente mostrar aquele gráfico do M2 subindo, Estados Unidos, a situação de liquidez ainda não é uma situação de incentivo de liquidez, de injeção de liquidez. O Fed ele ainda está tirando liquidez do sistema monetário dos Estados Unidos e isso tende a acabar, está acabando nos próximos meses, na verdade, nas próximas semanas. Esse é o tal do fim do QT, que começará a partir do dia 1º de dezembro e em dezembro, as probabilidades de corte de juros no dia 10 de dezembro ainda são de 70%. Então, a gente ainda tem um cenário que, por mais que o mercado esteja no curtíssimo prazo com medo do que pode acontecer em dezembro, à medida que a gente se aproxima de dezembro, o mercado ele tende a começar a entender que, sim, muito provavelmente nós teremos corte de juros. Ainda é o cenário base do mercado e muito dificilmente, tá? Ao menos que os dados econômicos voltem a ser divulgados, shutdown acabe, paralisação do governo acabe, indicadores macroeconômicos voltem a ser divulgados e eles mostrem uma disparada da inflação, por exemplo, ao menos que isso aconteça, o que é improvável, nós teremos sim mais corte de juros em dezembro, que é um catalisador positivo para o mercado receber esse sentimento de apetite de risco de volta e para a demanda por ativos como cripto voltarem ao mercado. E por fim, a gente tem também a demanda institucional, que é justamente essa melhoria do cenário macro, redução de incerteza, constrói um apetite de risco maior e o dinheiro volta a fluir no mercado por meio de ETFs, por exemplo. A gente teve a aprovação e lançamento dos ETFs de Solana, que foram muito bem, apresentaram uma demanda muito grande. Então, a demanda está ali, principalmente desses investidores que são mais institucionalizados, mais tradicionais e não acreditam tanto nessa história de ciclo de 4 anos. Logo, estão muito mais propensos a comprar a partir do momento que o otimismo volta ao
mercado. Mas uma coisa que eu quero mostrar para vocês que é muito importante para finalizar o vídeo de hoje é como a queda que nós estamos vendo agora é extremamente normal e esse sentimento de que acabou o ciclo tem muito mais a ver com um gráfico mostrando o ciclo de 4 anos do que com qualquer coisa minimamente racional. Esse gráfico aqui mostra todas as correções que nós tivemos de 2023 até agora. E na linha vermelha está a correção de agora. Essa correção mostra quanto que o Bitcoin caiu percentualmente do seu topo até o fundo das correções que ele passou. Todas as grandes correções de 2024 e 2025 foram maiores do que a correção de agora. O mercado está caindo! Meu Deus! Fim de ciclo! Cara, ali no meio de 2024, entre julho e setembro, a correção foi maior. No começo desse ano, depois do tarifaço, a correção também foi maior. Por que que em março de 2024 você não estava falando de fim de ciclo e agora você está? Porque o gráfico do ciclo de 4 anos. Então é astrologia, né? Sua análise ela se baseia em astrologia, em padrões gráficos. Tudo bem. Não existe nenhum motivo para interpretar que a correção de agora é diferente de qualquer outra correção. A correção de agora, inclusive, ela é menor do que as outras correções que nós tivemos entre 2024 e 2025. Correções extremamente naturais para o Bitcoin. Nesse momento, nós estamos corrigindo cerca de 15% desde o all-time high e nós chegamos a ver correções de 20% a 30% ao longo desses últimos 18 meses. Algo que para o Bitcoin é extremamente natural. O que esse gráfico nos mostra também é que tem espaço para cair mais. E que se cair mais, ainda estará dentro do padrão do ciclo de alta. E não vai significar fim do ciclo. Se o Bitcoin cair para 90 mil dólares, esse drawdown aqui, essa correção, ela vai cair ali para cerca de 20% a 30%, né, do all-time high. E ainda vai estar dentro do padrão do ciclo de alta. E pode ser que esse seja o nosso bear market. Bitcoin caindo 30%. O que eu venho falando há um ano aqui? Pessoal, talvez o Bitcoin não passe mais por correções de 50%, 60%, 70%. Talvez essas correções no meio de um ciclo de alta, no meio de um movimento de alta, essas correções de 20%, 30%, 40% no máximo, sejam o novo padrão do bear market. Pode ser. Tem espaço para cair mais e a correção que nós estamos vendo é uma correção extremamente natural. Olhando no ponto de vista de sentimento de mercado, nós acabamos de bater o índice medo e ganância, bateu o valor ali de 27, né? Deve ter corrigido até um pouco mais, esse indicador ele demora 24 horas para atualizar, então hoje ele deve até bater medo extremo ali. O que isso mostra também? Que durante correções ao longo desse ciclo, o mesmo indicador bateu patamares menores do que ele está agora, e que o patamar que ele está atualmente também é um patamar que já foi batido em outros momentos desse ciclo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa é uma correção normal e que no patamar que nós estamos atualmente, tanto de correção quanto de sentimento de mercado, historicamente, ao longo pelo menos desses últimos 2 anos, foram ótimas janelas de compra. Então, quando a gente olha de um ponto de vista racional, nós não vemos nenhum motivo para acreditar em fim de ciclo. Você concorda comigo? A correção que o mercado está passando é normal. O mercado já passou por correções piores ao longo dos últimos 2 anos. O sentimento de mercado de pessimismo generalizado, normalmente nos últimos 2 anos, sinalizaram bons pontos de compra. Por que o investidor, então, está tão convicto e está falando tanto de fim de ciclo? Por conta justamente desse aspecto psicológico. Quando a gente vê aqui, esse gráfico ele é bem legal, né? Ele pega a média do comportamento de preço do Bitcoin ao longo dos ciclos, né? Tanto os movimentos de alta quanto os movimentos de baixa. E nesse caso aqui ele pega 8 anos, né? Ele pega 2 ciclos de 4 anos e emenda um no outro. E ele pega o menos volátil, o mais volátil, né? E faz... Enfim, é bem legal esse gráfico aqui, né? Ele chama de Curve Cycle Cloud, a nuvem da curva do ciclo. É uma forma visual da gente ver o comportamento histórico do Bitcoin nos ciclos. E por que está todo mundo entrando em parafuso? Porque a gente está quebrando o padrão. A gente está quebrando o padrão. Só que eu te pergunto, cara, antes o Bitcoin não podia bater máxima histórica antes do halving. Bateu. Depois, na metade do ciclo, a dominância do Bitcoin tinha que cair para as altcoins começarem a subir. Não aconteceu. Aí depois... primeiro movimento do ciclo era a alta do Bitcoin para depois a alta do Ethereum. Não aconteceu. Depois
o último trimestre do ciclo de 4 anos tinha que ser muito positivo. Não está acontecendo. A última coisa que falta quebrar, a cereja do bolo aqui de quebra de padrão, é essa história de que tem que ter o topo no terceiro ano e o último ano obrigatoriamente de bear market. E pelo gráfico aí que a gente está vendo, a linha vermelha está mostrando que também não está acontecendo. Então, o que mais está fazendo o investidor entrar em parafuso no momento atual, ficar pessimista e tomar a decisão errada, está sendo essa quebra de padrão. O investidor ele colocou na cabeça dele uma expectativa de que o mercado ia evoluir de um jeito e não está evoluindo. E eu acho que eu falo disso todos os vídeos aqui no canal há mais de um ano e sou escorraçado. Primeiro vídeo que eu fiz aqui falando, pessoal, para de acreditar em out-season, que não vai acontecer. Vocês têm que ver os comentários. Qualquer dia eu vou abrir. Vamos fazer um vídeo só lendo comentários antigos. Que não vai ter out-season o quê? Você é um idiota, não sei o quê. Que quebra de padrão de ciclo o quê? Você vai ver, out-season, todo mundo era convicto que out-season ia ser março de 2025. Agora todo mundo estava convicto que o topo ia ser em novembro de 2024. Agora está todo mundo convicto que a gente entrou em bear market. E o mercado cripto ele vai dando rasteira em todo mundo que acha que entende mais do que ele. Não se apeguem tanto a padrões do passado, porque o mercado mudou muito. O dinheiro está mudando de mão, o perfil do investidor cripto mudou muito. É natural que o comportamento do ciclo mude também. E tome muito cuidado em tentar prever o que vai acontecer com base em padrões do passado e em certezas absolutas. O bom investidor ele analisa cenários, ele analisa o que está forçando o mercado para baixo, o que pode forçar para cima e trabalha equilibrando esses dois cenários. E eu reforço aqui, até para concluir o vídeo de hoje, apesar da gente estar com uma incerteza e um medo muito grande no curto prazo, principalmente por conta de aspectos psicológicos, nem tanto por aspectos de fundamentos, muito mais por conta da psicologia do investidor e desse medo de fim de ciclo de 4 anos, o cenário estrutural de longo prazo se mantém. O que é longo prazo, Gabriel? 5 anos? Não estou falando de 5 anos não, cara. Estou falando de médio prazo também. Pode mudar, tirar o longo prazo daí. Estou falando de um cenário de que olhando para daqui 3, 6 meses do mercado, tem catalisadores positivos para acontecer para fazer o mercado se recuperar. É óbvio, a probabilidade de também nós entrarmos em um bear market, passarmos por uma correção mais longa e essa incerteza e medo de curto prazo, isso ir aumentando, a gente tem uma ruptura macroeconômica, tudo isso pode acontecer. O mercado nunca é binário, nunca é 100% de certeza de alta, 100% de certeza de baixa. Esses dias um cara comentou no meu vídeo, tudo blá blá blá, você não deu garantia de alta. Que garantia que eu vou dar, meu filho? Você acha que eu garanto que vai acontecer alguma coisa? Garanto nada. Vejo cenários e traço probabilidades. Continuo acreditando que a maior probabilidade é de uma recuperação e de uma alta do mercado e que a maior probabilidade é que nós não entramos no bear market e que nós não passamos já pelo topo desse ciclo do Bitcoin. Gabriel, mas o padrão, não sei o que. Eu não estou me prendendo a padrões do passado, porque a única coisa que o Bitcoin fez direito nesses últimos 3 anos foi quebrar padrões. E eu acredito que ele vai continuar quebrando e que muitos investidores vão ficar no meio do caminho. É um ciclo diferente, os últimos 3 anos vêm sendo diferentes para o mercado, porque o mercado está diferente e o investidor precisa ter um pouquinho mais de paciência. Acredito sim que o mercado vai se recuperar e que as pessoas que tiverem paciência para ver isso vão conseguir colher os frutos. Beleza, senhores? Sobrevivam ao mercado. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida sobre a sua carteira e precisar de alguma ajuda, primeiro link na descrição, consultoria gratuita, para eu conseguir analisar a sua carteira e dar as minhas opiniões. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. A gente está chegando próximo da nossa meta de 15 mil inscritos até o final do ano. Eu gostaria bastante de ter a sua ajuda e de estar contigo aí ao longo dessa jornada. Até o próximo vídeo.